Olá, fera! Nessa questão nós temos aí que em um dia de chuva muito forte, observou-se que caíam 2 gotas da chuva a cada segundo. Então nós temos aqui essa frequência com que as gotas caem, tá bom? Eu vou chamar ela de frequência F, 2 gotas a cada segundo. E aí ele diz que a distância entre 2 cristas consecutivas, que a gente sabe que é o comprimento de onda lambda, dessa situação número 1, é de 25 centímetros, e que a velocidade de propagação aqui dessa onda, nessa água da piscina, é de 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. E agora ele diz o seguinte, ó, após algum tempo a chuva diminuiu e a goteira passou a cair 1 vez por segundo. Então agora nós temos outra situação. É 1 gota, agora ficou 1 gota por segundo. Reparou agora que a frequência diminuiu, e diminuiu justamente dividindo por 2, ó. A frequência da queda era de 2 gotas por segundo, agora é de 1 gota por segundo, a frequência reduziu-se pela metade, confere? Ótimo. O que é que acontece, por exemplo, com a velocidade? Lembre que a velocidade não depende da frequência nem do comprimento de onda, apenas do meio. Isso é muito importante, ó. Vou até colocar aqui, ó. Esse 1 metro por segundo só depende do meio em que ela se propaga, que é a água. O meio vai permanecer o mesmo, beleza? O que diminuiu foi a chuva. A água da piscina é a mesma. Então a velocidade aqui na segunda situação continua a mesma de 1 metro por segundo, pois é o mesmo meio. Continua com o mesmo meio de antes. Não muda a velocidade. Então o que é que a gente pode fazer agora? A gente pode analisar pela fórmula. V igual a lambda F. Se nós temos a velocidade constante, o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Ó. Velocidade constante, o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais. O que foi que houve com a frequência? A frequência dividiu por 2, diminuiu. Logo, o comprimento de onda aumenta. O comprimento de onda aqui na segunda situação será maior do que o comprimento de onda na primeira, que é de 25 centímetros. E aí a gente chega no nosso gabarito. Ó. Se a gente procurar aí, a gente vai ter o seguinte, ó. Maior que 25 centímetros e maior do que 1 na letra A? Não. Maior que 25 centímetros, ok? E igual a 1 metro por segundo a velocidade é a nossa resposta. Então a gente vai marcar aí a letra B como gabarito. Mas aí eu tenho uma crítica muito grande a essa questão. Porque se caem 2 gotas por segundo, a gente pode dizer que a frequência aqui é de 2 Hz. Se a frequência é de 2 Hz, acompanha comigo, ó. Se a frequência é de 2 Hz, se a gente fosse calcular essa velocidade, ó, V1, V é igual a lambda, 25 centímetros, 0,25 metros, vezes a frequência de 2 Hz. A velocidade deveria ser 0,5 metros por segundo e não 1. Então, quando ele pensou a questão, ele pensou que os alunos iam resolver dessa forma que eu fiz primeiro, sem fazer por essa, ó, sem fazer uma checagem se os números são coerentes. Porque eles não são coerentes, tá bom? Ele pegou aí os números sem fazer uma checagem antes. Então a questão está conceitualmente errada, mas dá para a gente entender o que foi que ele pensou. Mas os números não estão corretos. Um aluno que por acaso pensasse em termos dos números ia ficar bem confuso. Então há uma crítica grande aí para a elaboração dessa questão. Um forte abraço e até a próxima.